parte, abençoando a terra, o céu e o mar, a natureza em flor proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer do sol risonho envolve em luz a terra enternecida, os passarinhos cantam seus hinos de louvores, e em doce enlevo minha alma vibra comovida. Entardecer do sol poente tinge de cores o céu no horizonte, e preces vão subir falando ao coração. Quanta beleza eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água, a voz da brisa e a fonte a murmurar falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a reger mundos no céu, e nas nuvens sempre ao léu mil imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Devolvo a palavra ao Leandro para dar prosseguimento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Wagner. Obrigado pela harmonização maravilhosa. Boa noite, pessoal. Aos irmãos internautas, boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender do momento que estão tendo acesso a esse conteúdo. Aos irmãos que aqui estão presentes, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. E é com muita alegria que mais uma vez nós estamos reunidos a fim de propagar o estudo da doutrina espírita, não é? Buscarmos o conhecimento tão necessário para as nossas ações do dia a dia. Então, hoje nós teremos a presença do nosso querido irmão Milton, que trará para a gente o tema Conhecimento do Pai, onde a referência bíblica está em Mateus, capítulo 25 ao 27. Meus amigos, eu sei que já é de sabedoria de todos, que nós finalmente estaremos retornando às nossas atividades de forma presencial na Casa de Miramês. Então, portanto, a partir da próxima segunda-feira, as reuniões públicas já estarão sendo ministradas diretamente da nossa casa, né? A gente que esperou um bom tempo por isso, agora vamos poder ter a oportunidade de matar a saudade e nos reencontrarmos lá. Portanto, na próxima segunda-feira, já na casa, então, na sequência, na quarta-feira que vem, o nosso encontro virtual não acontecerá, mas a gente estará presente lá na casa, mais uma vez, para iniciarmos mais uma vez, né, essa nossa jornada de trabalho, que é tão importante para todos nós. Então, já nos aproximando do início, nós vamos acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos e iniciarmos mais uma noite de estudos.
agradecendo ao nosso Pai de amor por mais uma oportunidade, por mais um dia que se iniciou, pelas inúmeras possibilidades que nos foram colocadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o nosso exemplo de conduta moral e espiritual. Irmã Maria, mãe de todos nós, e suas falanges socorristas, aos nossos mentores, aos espíritos que hoje se deslocam a nos auxiliar na mais uma noite. Rogamos também, meu Pai, as nossas melhores intenções aos nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós. Em especial aos irmãos que passam pela situação de rua, aos que estão nos hospitais, nas casas de recuperação, nas penitenciárias, aos irmãos que hoje passam pela experiência do desencarne, e também aqueles que agora adentram a mais uma programação no plano físico. Rogamos, Senhor, que a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz permaneçam conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Querido Milton, muito bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Muito bem. Então, nós vamos começar recordando de um conto muito interessante que está no livro Jesus no Lar, que refere-se ao antigo lidador do cristianismo primitivo, um ancião que foi solicitado a presença dele numa comunidade distante da qual ele participava, porque uma família gostaria de saber sobre os ensinamentos das leis divinas, e a comunidade a qual ele visitaria ficava muitas milhas de distância. Então, ele tomou suas provisões e se dirigiu a caminho, levando consigo o seu cãozinho. E, após o primeiro dia de caminhada, já começando a escurecer, ele procurou um lugar para pernoitar. Então, ele viu ali uma oca de pedra, o local ideal para ele fazer a comida, preparar a comida, e então dormir para no outro dia seguir viagem. Enquanto ele se preparava para se alojar na oca de pedra, veio um bando de abelhas e o expulsou de lá. E ele ficou muito contrariado com isso, porque já estava cansado após um dia de viagem. Então, ele procurou um outro local ali por perto mesmo, onde pudesse se agasalhar. Mas nisso ele observou que o tempo estava mudando. Muito relâmpago, nuvens escuras, ameaçando chuva, e ele ficou mais aflito ainda. E então, ele viu uma árvore muito grande, cujo tronco havia um morro que era o local ideal para ele passar a noite ao abrigo, caso chovesse. Então, quando ele já estava se ajeitando também ali, catando uns gravetos para acender uma fogueira, para fazer a janta, para depois dormir, iniciou uma tempestade de vento inesperadamente, e essa tempestade derrubou a árvore. E ele, mais uma vez, assustado, começou a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? O que foi que eu fiz para merecer assim, tanto flagelo, eu na minha idade, precisando descansar, eu que já estou cansado do dia de trabalho, do dia de caminhada. Então, ele continuou ali por perto ainda, procurando um ambiente onde pudesse se aproveitar para passar a noite, porque já começava a chuviscar, já estava começando a chuviscar. Então, ele viu uma ponte que dava passagem ao rio, e do outro lado parecia um terreno muito bom, então ele tentou atravessar a ponte para poder, do outro lado, achar um abrigo, ou até mesmo debaixo da ponte, se fosse o caso, mas assim que ele pôs o pé, a ponte rangeu e caiu. Então ele ficou ainda mais cismado, meu Deus, o que está acontecendo? Ele orou, pediu assistência espiritual, e a chuva já caindo de leve, chuviscando, e ele, com um cãozinho, mudou o rumo da caminhada, porque por ali onde ele estava, ele não ia encontrar abrigo. E andou aí uma distância boa, de alguns quilômetros, uns 3 quilômetros mais ou menos, e encontrou, então, com muita alegria,
um pequeno casebre, onde tinha lamparina acesa, e ele ficou muito feliz, porque ele disse assim, nossa, agora eu já vou achar a janta pronta e uma cama macia, e agradeceu a Deus a intervenção divina. Então, quando ele caminhou apressadamente, debaixo de chuva, bateu a porta do casebre, e um homem mal-humorado, irritado, gritou com ele, dizendo que ali não era abrigo de vagabundos e nem de andarilhos, que se virasse. Ele chorou e implorou, mas não foi atendido. Então ele, com seu cãozinho, procurou ali por perto algum canto e achou numa pequena roçazinha que tinha por perto, ali uma xoxazinha de capim, onde ele se agasalhou, ainda todo molhado, para poder passar a noite. Não deu nem para fazer uma fogueira, porque tudo molhado, não tinha como. E os relâmpagos se acentuaram e o cãozinho ficou apavorado e saiu em correria desabalada, e ele aflito dizia, nossa, mas alguma coisa está acontecendo, Deus me abandonou, até o meu cãozinho me abandonou. E passou por ali, não conseguiu dormir, mas passou a noite por ali. E de manhã, o sol já brilhando, ele procurou a casa, né, e viu que grande quantidade de pessoas estava ali naquela casa. Ele procurou saber o que tinha acontecido, porque de noite ele escutou gritarias, escutou barulho, palavrões. Então ele ficou sabendo que durante a madrugada criminosos haviam invadido aquela casa e assassinado todos os seus habitantes, todos os seus moradores. Aí ele ficou modificado e disse, meu Deus, o Senhor está me protegendo, me protegeu dos bandidos, porque se o cachorro tivesse ficado comigo, ele ia latir, ia chamar a atenção dos criminosos. E ele voltou para o caminho correto, por onde ele deveria andar, e ao aproximar da ponte, ele perguntou para onde que levaria aquela ponte, e um lavrador que trabalhava por ali disse para ele, olha, essa ponte aqui está levando para o outro lado do rio, mas do lado de lá é areia movediça, é pântano. Muitas pessoas já perderam a vida ali naquele ambiente. Então, novamente, ele agradeceu ao Pai pela proteção que no momento ele não havia percebido. E voltando ainda no ambiente onde estava a árvore, ele viu um menino caçando codornas com arapuca, e ele perguntou, o que aconteceu com essa árvore? Tentei me abrigar aqui ontem e não consegui. O menino disse, o senhor deu foi sorte, porque aqui é um covil de lobos. É nesse tronco de árvore que os lobos se ocultam à noite. Então o senhor foi salvo dos lobos. E ele ficou mais agradecido ainda a Deus pela proteção recebida. Voltando ainda a examinar a caverna onde ele ia se abrigar, o menino disse, moço, não entra aí. Por quê? Porque aí é um ninho de cobras, é um ninho de cascavel. Se o senhor entrar aí, o senhor não vai sair mais. Aí ele ficou imensamente agradecido a Deus, orou, e ele passou a entender que todos os problemas que ele enfrentou durante aquela noite de tempestades, foi Deus protegendo, foi Deus cuidando dele, é o Pai Celestial cuidando dele, evitando um sofrimento maior. E nós vamos, então, perceber no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27, ao qual se refere o motivo principal do estudo, quando Jesus se refere às graças do Pai, dizendo, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, por ocultar essas coisas dos sábios e dos entendidos, e por ter revelados aos pobres e aos pequeninos, porque os pobres e pequeninos têm condições de entender a palavra do Pai, porque o sofrimento e as lutas da vida dilatam o coração do pobre e do pequenino, acostumado com as dores e acostumado com os sofrimentos. Então, Jesus veio à Terra para nos revelar Deus, para mostrar para nós o coração amoroso de nosso Pai Celestial. Então, Jesus,
Entre o trabalho que ele executou conosco na terra, um dos principais foi este: revelar Deus para nós, mostrar para nós o que é o Pai, como que o Pai age em nosso favor. Então, uma parábola que expressa de maneira tão importante é a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, nós vamos ver o exemplo do pai cuidando dos pequeninos, cuidando dos frágeis. Nós vamos ver lá em Lucas. Então, voltou o filho pródigo para a casa do pai, e quando ainda estava longe, o seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu ao encontro do filho, abraçou e beijou o filho, e lhe disse, e o filho disse: Pai, eu pequei, no entanto, eu não mereço a tua presença, eu não mereço estar com o Senhor, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai lhe responde, chamando os servos e mandando trazer depressa roupas, sandália e anel, para que o filho se sentisse pertencente à família, que pudesse reformar a sua condição íntima e espiritual, fazendo novos vínculos com o nosso Pai Celestial. E falando ao irmão mais velho, o pai disse: É justo, meu filho, nós nos alegrarmos com o seu irmão, porque ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então nós vamos sentir, vamos perceber a misericórdia e a bondade de nosso Pai Celestial, sempre nos acolhendo, sempre nos amparando, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo devido aos nossos vícios, aos nossos erros, vamos sentir e perceber a misericórdia de nosso Pai Celestial, nos envolvendo constantemente, nos amparando constantemente, incondicionalmente. Então, é na parábola do filho pródigo que nós vamos encontrar uma das melhores definições do que é ser um bom pai. E mesmo vendo o seu filho se afundar nos problemas, se afundar nos vícios, se afundar no orgulho, na vaidade, na rebeldia, mas arrependido, procurando o pai o recebe de braços abertos, ainda fazendo festa. E Jesus disse: há muito mais alegria no céu quando um pecador se arrepende do que perante a presença de 10 justos. Então, o arrependimento de um pecador é uma alegria enorme no céu. Por isso que Jesus manda para nós pessoas difíceis. Por isso que Jesus manda para nós pessoas complicadas dentro do centro espírita. Porque ele espera que nós apliquemos a parábola do filho pródigo. Ele espera que nós apliquemos o evangelho para acolher aquele irmão que está perdido, que está atormentado. Então, precisamos ter esse discernimento, porque os doentes não precisam de médico. Digo, os sadios não precisam de médico, mas sim os doentes, conforme nos ensina Jesus. E Allan Kardec ainda vem trazendo para nós muitas orientações com relação a Deus, que está lá no Livro dos Espíritos. Allan Kardec nos informa que Deus é inteligência suprema, é a causa de tudo que existe, ele é o Criador. Allan Kardec nos ensina, junto dos espíritos superiores, que a origem de tudo, está edificado em Deus, nosso Pai Celestial, o nosso Criador, e nos ensina ainda que a prova da existência de Deus está na sua própria criação, está naquela palavra que se diz: não há efeito sem causa. Procurar, então, a causa de todas as coisas, aquilo que o homem não fez, Deus fez. Então, nós vamos enxergar Deus nas obras da natureza, no espaço sideral, nas galáxias, nas estrelas gigantescas que compõem o nosso zimbório celeste. E para crer em Deus, basta que se lance o olhar
sobre as obras da criação divina. O universo existe, logo tem uma causa. Não fui eu, não foi você, não foi o meu vizinho que fez. Não conhecemos quem fez, então só pode ser criação de Deus. Então, duvidar de Deus é negar ou achar que o acaso pode realizar alguma coisa. O acaso não realiza nada. Em tudo nós percebemos a inteligência do nosso Pai Criador, criando, movimentando e dinamizando a vida. Então, o sentimento instintivo que os homens primitivos têm de Deus, os índios lá na Taba, venera Tupã, o deus do vento, venera Jaci, o deus sol, Coraci, a deusa lua. Onde eles aprenderam sobre Deus? Quem ensinou? Que escola eles frequentaram? Não frequentaram escola nenhuma, porque a sabedoria de Deus, a nossa origem, está gravada dentro da consciência de cada um de nós. Então, a prova de que Deus existe está nisso justamente, pois onde essas pessoas aprenderam essas coisas? Então, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto de nenhum ensino, porque seria resultado de ideias adquiridas. Mas assim não foi, pelo menos relativamente aos índios, aos homens primitivos. Então, de onde vem esse sentimento? Isso prova que Deus existe, que é o nosso Criador, porque o homem traz dentro de si a semente da divindade. O homem traz dentro de si a potencialidade de Deus. Somos filhos de Deus, herdeiros do Pai, e temos em nós a genética divina. Então, o sentimento da existência de Deus, de um ser supremo, fosse tão somente produto de ensino, não seria universal, porque aqueles que não receberam esse ensino não teriam essa ideia. Mas nós vamos observar, nos povos primitivos, essa ideia permanente. Então, nós ainda não conseguimos compreender Deus na sua pureza e na sua natureza, porque falta para nós recursos, falta para nós sentidos, percepções que ainda não possuímos. Sentimentos aguçados, intuição aguçada, por exemplo. E Santo Agostinho, o grande teólogo, um dos doutores da igreja, um dos pilares da igreja, certa vez meditando à beira de um mar, na praia, sobre os mistérios de Deus, ele viu uma pequena criança com um pequeno balde, pegando água do mar e colocando num buraquinho que ele fez na areia. Intrigado com aquilo, ele se aproximou e perguntou para o menino: o que você deseja fazer, meu filho? Ele disse: eu desejo colocar a água do mar dentro desse buraquinho. Então, Santo Agostinho disse: que tolice, você não vai conseguir. E o menino então respondeu: é mais fácil eu conseguir colocar a água do mar dentro deste buraquinho do que você desvendar os mistérios de Deus. Por acaso você acha que Deus cabe dentro da sua cabeça? E o menino então desapareceu. Foi mais um aprendizado de Santo Agostinho, o grande teólogo, que trouxe para nós grandes conhecimentos e grandes orientações. Então, um dia, nós, o ser humano, há de compreender sobre os mistérios da divindade. Um dia, estaremos em condições, quando fora da matéria, livre dos impedimentos da matéria, quando pela nossa perfeição moral e intelectual, poderemos, assim, nos aproximar mais de Deus, entender melhor o que é Deus. E Jesus veio à Terra e recebeu pelo profeta Isaías o cognome de Emanuel, Deus conosco. E Jesus veio e disse: quem me vê a mim, vê
ao meu Pai, porque eu e ele somos um. Então, Jesus é a imagem mais aproximada de Deus que nós temos. Jesus é a melhor imagem de Deus. Então, na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes o Criador com a criatura e atribui imperfeições do homem a Deus. E nós vamos ver os povos primitivos trazendo Deus na forma humana. Nós temos os gregos, que têm Deus na forma humana. Nós vamos ver os egípcios, que têm Deus na forma híbrida, humano e animal. Então, nós vamos ver que o povo primitivo sempre se esforçou para entender Deus e para procurar o conhecimento de Deus. E Allan Kardec, ainda mais uma vez, vem explicando para nós que Deus precisa ter alguns atributos. Para ser Deus, precisa ter alguns atributos. Por exemplo, a eternidade. Deus é eterno. Porque se alguém tivesse criado Deus, se Deus não existisse desde o princípio, então quem o criou? Ele não seria Deus, ele não seria o Criador. Deus é imutável, porque se Deus estivesse sujeito às mudanças, as leis do universo não teriam estabilidade, cada dia seria de um jeito, não seria possível gerar a vida como nós conhecemos na Terra, por exemplo. Deus é imaterial. Se a natureza de Deus difere de tudo que nós chamamos de matéria, ou seja, Deus está isento das transformações da matéria. Deus é único. Se existissem muitos deuses, não haveria unidade de comando, haveria desordem, haveria competição entre deuses. Então, não haveria uma ordem, um poder de ordenação no universo. Deus é onipotente. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso do que Deus. E Deus, essa é a parte que mais nos agrada. Deus é soberanamente justo e bom, porque a sabedoria providencial das leis divinas se revela, sim, nas mais pequeninas coisas, como também nas maiores coisas. Mas ainda nos falta recursos. Na nossa fragilidade, na nossa pequenez, no momento em que estamos, temos e devemos pensar e meditar sobre Deus, mas ainda somos incapazes de perceber as grandezas. A nossa fragilidade é tão grande que um simples tombo que tomamos numa escada pode nos deixar paralítico durante uma reencarnação inteira. Então, criaturas tão frágeis, né? E Jesus educando os seus discípulos. Como Jesus é o mestre, o único título que ele aceitou, a imagem e semelhança de Deus, a única título que ele aceitou é o de mestre, porque ele nos ensina, ele disse, quando alguém o chamou de mestre, dizei bem, porque eu o sou. E Jesus, certa vez, com os discípulos, com os apóstolos, caminhando, encontraram a carniça de um cachorro. Muitos acharam desagradável o cheiro e viram a parte negativa, mas Jesus, educando o seu olhar e o olhar dos discípulos, disse que belos dentes ele tinha, vendo alguma beleza mesmo na mais perfeita corrupção. Então, Deus não desanima de nenhum de nós. Jesus disse, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. As ovelhas que Deus confiou a Jesus somos todos nós, porque Jesus é o governador da terra, não é governador de Israel, nem do Brasil, é o governador da terra. Então, Deus colocou um limite no poder dele. O poder de Deus é limitado. O poder de Deus se esbarra no nosso livre-arbítrio. Ele nos concede a liberdade de escolher. Então, ele colocou esse limite para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer. Então, Jesus quis que nós modificássemos o mundo,
Deus quis que nós modificássemos o mundo, aprendendo com a sabedoria divina. E Deus não vai fazer a nossa parte, compete a nós agirmos. E Jesus falou que a cada um será dado segundo as suas obras, é o esforço de cada um. Assim como a parábola dos talentos, a multiplicação dos talentos. E sede perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Então, a meta que Jesus trouxe para nós é uma meta ousada. Então, a perfeição é a nossa meta. Temos para isso a eternidade. Então, a regra do universo é a felicidade. A Terra, conforme ensina os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, é um planeta de provas e expiações, onde o mal sobrepuja o bem. E visto do mundo espiritual, a Terra é uma prisão, a Terra é um hospital, uma penitenciária, onde tem doentes e loucos. Então, Jesus disse muitas vezes, quando curava as pessoas, que a tua fé te salvou. Jesus fazia questão de dizer, foi você que se curou, a sua fé te curou, realçando para nós a importância da fé, que é o sangue de Jesus. Jesus informou que aquele que não comer do seu corpo e não beber do seu sangue não entrará do reino dos céus. Me refiro a Jesus, porque Jesus é um modelo mais perfeito que Deus enviou à terra para nos conduzir e para nos orientar. Jesus é a resposta de Deus à súplica dos homens. Jesus veio mostrar para nós um Pai amoroso, que é capaz de nos perdoar, capaz de dar para nós novas oportunidades através da reencarnação. Quando os apóstolos pediram a Jesus para ensinar a orar, Jesus começou ensinando, Pai nosso que estais nos céus. Então, depois que Jesus veio à Terra, Deus passou a habitar no mundo, porque nós vamos encontrar Deus em toda esquina. Em toda esquina, em todo caminho, nós vamos encontrar com Deus, porque Deus está no nosso próximo. E Jesus mostrou para os discípulos, quando eles discutiam entre si, qual era o maior no reino dos céus. E Jesus, então, pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés de todos eles, dizendo que o maior no reino dos céus é o que serve a todos, é o menor de todos. Então, o entendimento errado de Deus tem causado para nós muitos problemas. Então, muitas guerras foram realizadas em nome de Deus. As cruzadas, as perseguições da Santa Inquisição, as diversas perseguições religiosas, tudo isso é a miopia do ser humano, que não consegue entender Deus na sua bondade, mas o mecanismo de funcionamento do universo está fora da nossa capacidade de entendimento. Pois Deus, quando criou o universo, estabeleceu leis, estabeleceu regras, que valem não só para a Terra, mas para todos os sistemas universais. Então, a nossa dificuldade ainda é devida à nossa inferioridade moral e intelectual. E nós vamos ver a presença divina nas coisas mais simples. Vamos ver, por exemplo, o João de Barro, quando constrói a sua casinha, faz a porta de entrada da casinha no sentido do vento, para que quando o vento vier e a chuva de vento não entrar dentro da sua casinha. Nós vamos ver a inteligência divina, é possível de ser percebida pelo raciocínio, pelo menos parcialmente, pela observação. Nós vamos sentir Deus na natureza, nós vamos sentir Deus em nosso próprio corpo físico. Em todos os povos, sempre tivemos assistentes e orientação espiritual. Desde o homem primitivo nas cavernas até o homem supercivilizado, Deus acompanha constantemente, enviando missionários, enviando orientadores para nos acompanhar. E, então,
Deus é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Ele não é matéria, ele é imutável e, não sendo material, muitas vezes, nós temos dificuldade de percebê-lo e transformamos Deus numa estátua de barro, numa pedra, numa árvore ou num homem com aparência perfeita, segundo o nosso conceito da perfeição divina. E a dificuldade nossa de entender Deus, de compreender o nosso Pai, é a mesma dificuldade que tem um cego para poder compreender a luz. Deus é a causa de tudo, portanto, ainda está fora da nossa capacidade de percepção e de compreensão, mas com a evolução, nós vamos poder enxergar, perceber, sentir a presença divina nas nossas vidas e na natureza. E nas consequências de nossos atos, somos chamados, então, a consertar os estragos que nós promovemos na harmonia universal, quando provocamos dor e sofrimento no próximo. Assim compreendemos que a justiça divina é a reconstrução dos nossos destinos, nos elevando à condição de obreiro do Senhor, respeitando e amando o nosso próximo. Nas reencarnações sucessivas, vamos entender, vamos perceber o perdão divino, que nos permite retornar ao palco onde praticamos tanta injustiça, para que possamos, nesse mesmo palco, cultivar a nossa felicidade futura. E os desafios que nós temos perante a vida, as nossas lutas, os nossos problemas que nós enfrentamos, vamos perceber aí um elogio de Deus, um apoio de Deus, um incentivo de Deus para que nós melhoremos, para que nós possamos vencer os obstáculos, para que nós possamos aprender a crescer mais. Então, as dificuldades da vida são um elogio de Deus para nós, dando para nós recursos e possibilidades para o nosso melhoramento. Então, pensar em Deus, refletir e analisar sobre Deus é uma necessidade fundamental do ser humano. Não compreendemos ainda a essência do nosso Pai Criador, mas podemos e devemos pensar nele. Devemos perceber a presença dele na nossa vida, e é fundamental na vida de cada um. Certa vez, o grande filósofo René Descartes, filósofo e matemático francês, que viveu de 1596 a 1650, ele disse: cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, pelo pensamento, nós podemos procurar entender Deus, podemos chegar até Deus. Leon Denis, o grande filósofo e poeta espírita, que viveu de 1846 até 1927, ele nos ensina que existe em nós uma necessidade de melhor refletir sobre Deus, pois tudo provém de Deus. Leon Denis nos ensina que nós devemos analisar Deus, pensar sobre Deus, porque tudo vem de Deus. E é preciso, então, pensar nas consequências práticas de tudo que sabemos, de tudo que fazemos, porque Deus é a causa primária. E precisamos pensar o que é que isso muda na nossa vida, o que é que isso altera na nossa vida. Se a inteligência divina não erra, então não erraria também com relação a mim. Então eu estou no melhor lugar, vivendo a melhor experiência de vida que eu preciso para a minha evolução. Deus é o Criador da vida. Só Ele tem o direito de retirar a vida. Quando eu pratico o aborto, quando eu pratico um assassinato, quando eu pratico o autoextermínio, eu estou agindo terrivelmente contra as leis divinas. Estou equivocado terrivelmente,
porque somente Deus tem o poder para interromper uma vida. Então, o amor incondicional de Deus deixa para nós, soberanamente justo e bom, para que possamos, como filhos muito amados, alcançar os altiplanos da vida maior. Então, no passado, Deus era um homem de barba branca, que comprazia em perseguir os inimigos do povo escolhido. Mas essa é uma ideia antiga, porque todos nós somos povos de Deus, todos nós somos escolhidos de Deus. Então, não existe privilégio de nenhum povo. Então, Jesus nos ensina que Deus é Pai de todos. E nos ensinou com a oração do Pai Nosso, a única oração que Deus nos ensinou. Então, que Jesus nos ensinou. Então, Deus existe e interfere na vida de todos os seus filhos, que somos todos nós. O Espiritismo mostra Deus como verdade absoluta, causa suprema, um ser justo e misericordioso, que nos dá oportunidades para consertar os nossos erros do passado, por meio de leis que regem o universo, através da reencarnação. Então, por exemplo, na lei de causa e efeito, nós vamos encontrar a misericórdia e a justiça divina, aliadas, de mãos dadas, agindo nas múltiplas existências, resolvendo o nosso passado, obscuro e delituoso, e abrindo para nós portas novas de conquistas moral e intelectual. Então, temos a oportunidade de conviver com as mesmas pessoas do passado, e a finalidade da vida é justamente essa, corrigir a nossa maneira de ser, dilatar a nossa percepção da vida espiritual. E o apóstolo João, na sua primeira carta, diz: Deus é amor, e se manifesta por meio da sua criação. Então, nós vamos entender que estamos cercados de tantas bênçãos e de tanto amparo que muitas vezes não merecemos, mas vamos sentir Deus na bondade como pai do filho pródigo, que o filho, apesar de perder todas as possibilidades e todos os recursos que o pai lhe confiara, o pai ainda assim o recebe de mãos abertas, de braços abertos. E Jesus veio ensinar para nós o melhor jeito de viver na terra. E nós vamos perceber, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou para nós o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, conforme ensina João. Então, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, é o governador da terra. Jesus é a melhor imagem que nós temos de Deus. E nós vamos lembrar os grandes trabalhadores do mundo espiritual. Vamos lembrar a figura de Paulo de Tarso, quando ele diz para nós que sei viver na pobreza, sei viver na riqueza, sei viver no mando e sei viver na servidão. E diz em outra página: tudo posso naquele que me conduz. E ele diz ainda, em outra página, nós vamos observar Paulo de Tarso dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda a situação da sua vida. Tanto sem ser humilhado como sem ser honrado, tanto e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura quanto da fome, tanto da abundância como da escassez, e tudo posso naquele que me fortalece. Castro Alves, o poeta baiano, escreveu certa vez, numa poesia chamada Navio Negreiro, ele disse:
Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Então, Castro Alves mostrou para nós a vergonha da escravidão, onde, apoiados pela Igreja, incoerentemente apoiando a escravidão, apoiando as guerras santas, as cruzadas e a Inquisição, demonstrando um grande desamor a Deus. E Castro Alves ainda, em outro trecho, ele diz: ó Deus, onde estás que não me respondes? Mas nós vamos encontrar as respostas para Castro Alves no Livro dos Espíritos, quando nós vamos encontrar ali as causas do sofrimento na Terra. Então, Deus não somente existe e se manifesta em nós, pois toda a humanidade é povo escolhido de Deus, e sua voz se faz ouvir em nossa consciência, porque temos em nossa consciência todas as leis de Deus, temos em nossa consciência a certeza de nossa origem, conforme o Emmanuel nos ensina. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos espíritos imortais vivendo temporariamente uma experiência humana. Então, precisamos entender, precisamos perceber a nossa origem divina. Nós não somos criaturas materiais, somos criaturas divinas. Somos filhos de Deus. Estamos, então, guiados, amparados, acolhidos, praticamente carregados no colo por um Deus Pai misericordioso. Então, aconteceu numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde vivia um padre alemão, o padre Jansen. O padre Jansen era um homem grande, forte, volumoso, careca, com os óculos redondinhos, fundo de garrafa, um coração de ouro. O coração e a alma eram do tamanho do corpo, talvez maior ainda. E o padre Jansen tinha deixado a igreja para ir visitar um doente, e passando pela Dona Joana lavadeira, encontrou com ela na rua, na cidade do interior, fala rua, né? A rua principal da cidade, perguntou pela família. Dona Joana era viúva, tinha 2 filhos, um com 10 e outro com 12 anos, lutando com dificuldades. E os filhos não ajudavam e, pelo contrário, estava provocando muitas desavenças na cidade, provocando brigas e deixando ela extremamente preocupada. E ela disse para o padre, esses problemas para o padre Jansen, e ele disse: Dona Joana, daqui 1 hora, a senhora pede os meninos para ir lá na igreja, que eu converso com eles para a senhora. E assim ela fez. Chegando em casa, ela disse para os meninos ir na igreja, porque o padre Jansen queria conversar com eles. Chegando lá, eles se assentaram no banco principal, no primeiro banco, de frente para o altar, e ficaram ali esperando o padre. O padre chegou, cumprimentou, mandou um deles entrar. O padre queria conversar com eles separadamente. Entrou um deles, mais novo, o padre pediu para ele se assentar num pequeno banco, e ele se assentou. E o padre começou a andar para lá e para cá na sala, pondo a mão na cabeça, preocupado, pedindo a Deus para lhe instruir o que falar para aquele menino. E ele se lembrou, então, de Sócrates, porque Sócrates diz que Deus está dentro de nós. Sócrates diz para nós conhecermos a nós mesmos. Quando nós conhecemos a nós mesmos, nós vamos encontrar Deus dentro de nós. Então, ele quis fazer como Sócrates. Ele quis fazer perguntas para os meninos responderem e, a partir daí, chegarem
a um consenso. Foi o mesmo método que Allan Kardec usou no Livro dos Espíritos, a maiêutica de Sócrates. Mas para o menino, o padre estava extremamente nervoso e preocupado. Então, foi essa impressão que o menino teve, mas o padre estava orando. Então o padre parou de andar de frente para o menino, olhou nos olhos dele e perguntou: onde está Deus? O menino ficou assustado, regalou os olhos e não teve o que responder. Então o padre voltou a caminhar para lá e para cá na sala, pediu inspiração divina, voltou de novo para frente do menino e com as mãos assim, disse em voz muito forte: onde está Deus? O menino, apavorado, atirou-se da cadeira. A porta estava aberta e saiu em correria desabalada. Passou pela igreja, pelo irmão, como um relâmpago. E quando o padre se aproximou da porta para chamar o outro, ou chamar o menino de volta, o padre ficou assustado. O outro achou que o padre ia chamá-lo também e saiu correndo. Os dois correndo. O primeiro correu, chegou dentro de casa, seguido pelo outro, que veio logo atrás. A mãe não os viu chegar, porque ela estava na bica, lavando as roupas. E o primeiro entrou dentro do guarda-roupa e se escondeu. O mais velho já sabia do esconderijo, chegou lá e falou: o que aconteceu? Por que você está assim? Por que você correu? Por que você escondeu aqui? O que aconteceu? O mais novo disse: cara, nós estamos encrencados, porque eles sequestraram Deus e estão achando que fomos nós dois. Então, eles ficaram durante muitos meses escondidos dentro de casa, não saía na rua para nada, fazia os trabalhos dentro de casa como aquela pessoa que se sentia coagida de alguma forma, e isso serviu para dar um roteiro, dar um direcionamento melhor para esses jovens, que com o tempo foram se corrigindo. Então, nós vamos ver que Deus está presente dentro de nós, que precisamos encontrá-lo. O dia que nós conhecermos a nós mesmos, buscarmos dentro, vamos encontrar dentro de nós, no silêncio das nossas orações, da nossa meditação, vamos sentir Deus em tudo, em nós e na natureza. Eu agradeço a paciência de vocês, né? E agradeço a oportunidade que foi me dada e rogo ao nosso Pai Celestial trazer muitas bênçãos de saúde, de realizações e de alegria para todos nós. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, Milton, por mais uma vez. Pessoal, nesses últimos minutos aqui, nós vamos disponibilizar a vocês aí a oportunidade e aproveitar a boa vontade do Milton aí para trazer algum esclarecimento, alguma dúvida que vocês adquiriram aí durante a palestra. Eu vi que a Maria Lúcia levantou a mão ali. Maria Lúcia, você quer falar alguma coisa? Quer trazer para a gente aqui alguma coisa? Não sei se ainda está aí na dúvida. Bem, como qualquer um, tá, pessoal? Se vocês quiserem utilizar o chat aí, a gente está disponibilizando nesse momento para vocês aí. Bom, ao que parece não. É um bom sinal, né, Milton? A palestra tem sido muito rica e, com certeza, as pessoas estão absorvendo de uma forma bem natural. Isso é sempre muito bom. Graças a Deus. Fico contente por isso, viu? Isso mesmo. Vou aproveitar para dar um recadinho para o pessoal, então. É o seguinte, a gente está divulgando o acesso às nossas redes sociais. A gente acabou de divulgar lá o link que dá acesso ao site da Fraternidade. A gente colocou o link lá. Esse grupo aqui que divulga a nossa palestra. Lá no site tem diversas informações, inclusive acesso ao Instagram, ao YouTube, e todas as informações atualizadas, né? O site é sempre revisado, tudo que acontece na Fraternidade vai ser disposto lá. Então, a gente convida vocês a visitarem a página e também compartilhar esse canal de comunicação que a gente está colocando lá para vocês.
Reforçando mais uma vez, pessoal, que a partir da próxima segunda-feira, dia 23, a gente vai estar presencialmente, né, lá na fraternidade. Então, as palestras, a princípio, ocorrerão nas segundas e nas quartas-feiras, deixando o domingo ainda para a gente ajustar alguns detalhes. A gente divulgou também todo o cronograma, será adotado, né, gradativamente. Também no grupo aí, da palestra, as pessoas podem apreciar lá e fazer também o compartilhamento dessas informações. Vale a pena ressaltar, pessoal, tocando no assunto de YouTube, como as nossas palestras aqui que são gravadas são disponibilizadas sempre no dia seguinte, a partir de agora a gente não vai fazer mais essa transmissão. No entanto, durante a palestra presencial, nós vamos estar fazendo a gravação, tá? A gravação da palestra, que é uma modalidade diferente dessa daqui da transmissão ao vivo, e essa gravação vai também estar continuando, estando disponível no canal do YouTube. Você pode digitar no YouTube Fraternidade Espírita em Mombira mesmo, ou através desse link que a gente disponibilizou, acessar a nossa página e por lá também você vai conseguir acessar o YouTube. Então, a gente convida mais uma vez as pessoas a estarem presentes a partir de segunda-feira e também na próxima quarta-feira, presencialmente, e as palestras serão gravadas e disponibilizadas também na internet. Tá bom? A gente tem ainda 7 minutinhos. Vou pedir para o Wagner, você pode fazer mais para a gente aí, uma harmonização? Abusando um pouquinho da boa vontade do nosso irmão. Ok, não, nenhum. É com muito prazer. E a partir das falas, né, do nosso irmão Milton, nós vamos fazer o Pai Nosso cantado. No céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas, de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Ai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muito obrigado, Wagner. Deixa eu mandar um abraço para as pessoas que estiveram com a gente aqui, né? Em primeiro lugar, o Wagner aí, mais uma vez, Wagner, muito obrigado.
Milton. Muito obrigado, Milton, seu Mendes, Maria Lúcia, a Shirley. Tem uma pessoa aqui que não está com a identificação, mas muito obrigado pela presença. Muito bem-vindo, tá? O Neyton, a Nayara, a Vanessa, a Bira, Karina. Gente, muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui, tá bom? Lembrando que na próxima quarta-feira, então, a gente vai estar lá presencialmente. Também vamos ter o passe, tá? Então, gradativamente, a casa vai voltando, né? A sua proposta diante de tudo que aconteceu nesse período que a gente teve que ficar afastado. Então, na quarta-feira, nós vamos ter também a biblioteca disponível para as pessoas, onde continua aquela promoção de livros usados, livros novos, os kits, né, de livros novos que são tão importantes, que foram montados com tanto carinho, muita destreza, cujos preços são bastante populares, de 12 a 18 reais. Os livros novos também, todos disponíveis lá. A gente agradece mais uma vez, gente, por esse período que nós estivemos juntos aqui, a internet, né, que nos proporcionou tantos encontros marcantes e essa oportunidade de a gente estar sempre conectados, apesar do distanciamento físico, tá bom? Então, a gente já se encaminha então para o final de mais essa reunião online. Vamos elevar os nossos pensamentos em agradecimento ao nosso Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos também nosso Mestre Jesus, governador do nosso planeta, irmão Ismael, que cuida tanto do nosso país. Agradecemos ao Fernando Miramês, patrono de nossa casa, aos nossos mentores, que colaboram conosco diariamente, aos espíritos que hoje estiveram conosco, nos amparando, nos auxiliando e nos intuindo. Rogamos que as melhores intenções alcancem aos familiares de cada um de nós que aqui estamos representados. Que a luz, o amor e a paz do Cristo permaneçam conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja. Gente, muito obrigado. A gente se encontra numa próxima, se Deus quiser. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.